Começo de relacionamento, assim, é fortemente alucinatório. A gente encontra a pessoa, a gente acha que conhece ela, a gente fantasia, preenche, pinta, tudo que a gente quer na pessoa. Aí depois de um tempo, a gente se frustra, porque a gente vê que o que a gente imaginou que a pessoa era, não é, né, gente, a pessoa é uma outra pessoa. A grande questão é, quem esse outro é? É o que eu preciso? Ainda funciona ou não? Aceita o chá de coragem? Oi, Elisama. Saudações. Te escuto e acompanho teu trabalho há um tempo. Gosto das evoluções que suas palavras me proporcionam. Por isso, te escrevo e anseio por sua resposta. Vou tentar contar a história sem me prolongar muito. Sim, eu sou daquelas que têm dificuldade de sintetizar as coisas. Há 15 anos, estudei na faculdade com um homem que sempre me pareceu uma boa pessoa. Inteligente, sensível, divertido. Na época, eu namorava, então nossa relação ficou na amizade. Ficamos muitos anos sem contato até que há 2 anos voltamos a conversar virtualmente. Essa reaproximação cresceu rápido. Trocas longas, intimidade emocional, confiança. Por um tempo, mantivemos uma relação de amizade muito próxima. E depois de uns 6 meses, nos beijamos. 3 meses depois, ele me chamou de namorada. Vivemos um tempo bonito, cheio de cumplicidade e planos. Até que, de repente, ele tirou o rótulo. Disse que estava cansado, confuso e que não se via mais em relacionamentos formais. Ele é homem negro, pai de 2 filhos e sempre compartilhou comigo suas dores. Muito trabalho, ampara a família de origem mesmo aos 40 anos, ajuda os pais. Até as ex-namoradas ele auxilia. Então ele, muito que se habituou a amar pelo que consegue proporcionar para as pessoas, não por quem ele é. Sobre as dores emocionais, são muitas, especialmente o fato de ter sido deixado por mulheres em quem ele apostou. Acho que ele via em mim uma figura estável, paciente, afetuosa, e eu via nele acolhimento, conexão e presença. Mas tudo se desorganizou depois de um episódio que marcou uma virada. Uma festa na escola dos filhos dele, para o qual as crianças contavam com a minha presença. Eu não pude ir, e ele interpretou isso como um sinal de que eu não cumpria o que, para ele, definia um namoro. Participar de eventos da família em meses mais chatos. A partir daí, ele concluiu que não era um namoro. Isso me doeu profundamente. Senti que o vínculo foi reduzido a uma espécie de prova prática de comprometimento, como se todo o cuidado, o diálogo e o afeto que eu ofereci não tivessem peso. Pouco tempo depois, aconteceu algo que acredito ter acentuado essa crise. Eu fui conversar com um ex do passado e avisei para ele que não era um date, nem nada do tipo. Esse rapaz tinha voltado a dar em cima de mim e eu quis colocar um limite claro com respeito. Marquei o café e disse o que eu quis dizer. Fui transparente sobre isso. O homem com quem eu até então namorava encarou de forma muito reativa. Embora dissesse que não era nada demais, compreendo, meu bem, vá lá, sem problemas, palavras dele. Só que a forma que ele se afastou depois mostrou o contrário. Desde então, ele se mostra mais frio, distante e defensivo. Costuma dizer que é assim agora e é isso que quer nas relações. Uma postura quase blindada, sem vulnerabilidade. E eu sigo em contradição. Parte de mim sente raiva e vontade de mostrar que eu não aceito migalhas. Essa sensação de que ele aparece quando quer, com pequenas doses de afeto, como quem quer levar a gostosa para passear. Mas outra parte sente compaixão. Acredito que seja por ele ter acredito que ele esteja adoecido, talvez em depressão, ele já relatou sintomas reais de transtornos. E eu recomendei fazer terapia há uns tempos, mas ele não prioriza, o que é que eu posso fazer? E isso me impede de simplesmente virar as costas. Sinto tudo ao mesmo tempo, pena, amor, revolta, saudade, descrença. E mesmo depois de tanto tempo, 2 meses, ainda me pego chorando quando tento colocar tudo isso em palavras. Nos vemos umas 2 vezes depois de tudo, e tivemos mais DRs pelo WhatsApp. Neguei alguns convites, botei banca também, parte de mim não queria sentir nada e simplesmente esquecer, apagar isso tudo e nunca mais vê-lo na vida, sabe. A outra parte, amiga, quer entender e acolher até acreditar que isso ainda pode ser reparado. A verdade é que é muito em mim morreu com aquela atitude dele, com medo, recuo, fechamento. E embora uma parte de mim já viva o luto dessa relação, outra parte nem tenta entender o que fazer, que estou. Como lidar com essa mistura de lucidez e apego? Como aceitar que talvez eu tenha me apaixonado por uma versão dele que já não existe ou que nunca existiu?
Obrigada por ler até aqui e, sobretudo, por continuar oferecendo ao mundo um olhar tão humano sobre as relações. Com carinho. Amore, este episódio vai ser um colinho ariano, tá? Assim, bem colinho ariano. Você me perdoa pelo meu colinho ariano? Porque eu preciso te falar uma coisa. Não importa nesse momento se quem você se apaixonou já existiu em algum momento, o que importa é que nesse momento ele já deixou claro que ele não é a pessoa por quem você se apaixonou, que ele não quer te dar o que você precisa, que o que tem pra oferecer é esse pouquinho que ele tá te oferecendo. E você fala: "Eu quero mostrar pra ele que eu não aceito migalhas", mas você tá aceitando migalhas. E o que te faz ficar não é compaixão com ele não, o que te faz ficar chama patriarcado. Tem nome e não é compaixão com ele. O que te faz ficar foi o que a gente aprendeu de pequenininha, que é possível salvar o cara, que é possível consertar o cara, que no fundo ele não sabe o que ele precisa, mas você sabe o que ele precisa e por isso você vai mostrar pra ele o que precisa. Já reparou que muitas vezes a gente faz isso? Você me falou os comportamentos dele e você justificou os comportamentos dele pra mim. Você justificou mais os comportamentos deles do que o seu. Você falou que ele age assim porque ele já foi abandonado por mulheres que ele investiu, que ele ajuda na família inteira, que ele é um homem negro. Você tá justificando pra você os motivos de acreditar que essa relação pode ser diferente. Você tá colocando o que ele quer, o que ele deseja, o que ele pensa, e não o que ele diz como um parâmetro pra você decidir algo. Olha que coisa que a sociedade faz com a gente, né? O cara tá te falando: "É isso aqui que eu tenho pra te oferecer". Ele falou com todas as letras pra você: "Eu não quero relacionamentos". Olha o poder que o cara tem numa relação, ele te deu o rótulo de namorada, ele foi lá quando ele bem quis e arrancou o crachazinho de namorada, na hora que ele quis, do jeito que ele quis. E você aceitou que ele colocasse o rótulo de namorada e que ele arrancasse o rótulo de namorada. Porque a gente aprende a aceitar isso, entendeu, gata? Não é que você aceitou porque você é fraca, porque você não. Respira. É ariano, mas é colinho. Respira comigo. Você aceitou porque a gente aprende. Isso desde muito novo. Porque a gente aprende, não fala com ele as tuas intenções. Deixa ele chegar mais perto que você vai ver. Ah, ele não quer namorar agora, mas lá pra frente ele vai se apaixonar, ele vai querer namorar. Ah, mas quando ele tiver um filho melhora. Ah, mas quando casar melhora. A gente aprendeu a estar sempre apostando no homem, não pelo que ele é, mas pelo potencial que a gente vê nele. Potencial que a gente cria pra ele. Quantas relações são mantidas hoje, não pelo que a pessoa te oferece, mas pelo que você acredita que se ela quiser, se ela se livrar daquela dor, se ele se livrar da depressão, ele pode te oferecer. Você consegue sentir a capa da super-heroína balançando atrás de você quando você fala assim: "Ai, porque eu acho que ele tem depressão". A capa da super-heroína balança aqui: "Eu vou salvá-lo, calma, eu estou chegando, meu amor. Eu tô chegando pra te salvar". Ele não quer ser salvo, gata. Ele não tá te pedindo pra salvá-lo. E você pode ser muito mais feliz com alguém com que você não precisa salvar, sabe? Alguém que você não precisa consertar. A gente cresceu entendendo que consertar o homem era uma prova do nosso valor. E aí você pode vir e falar: "Não, Elisama, eu sou progressista, eu sou pra frentex, eu não penso essas coisas". Amor, você cresceu na nossa sociedade, não cresceu? Então você pensa assim, querendo ou não, lá no seu inconsciente, é o que foi posto, foi o que foi plantado. Você cresceu sim, vendo na novela o cara ser um lixo de ser humano, horrível, violento e de repente se apaixonar e virar uma outra pessoa. Você cresceu vendo tias, amigas falarem: "Ah, meu amor, mas quando encontra a pessoa certa, aquilo foi uma mulher que consertou a vida dele", ou aquela foi uma mulher que destruiu a vida dele. E a gente aprendeu a querer ser muito a mulher
que vai consertar a vida dele. A mulher que vai fazer este homem quebradinho perceber o potencial que ele tem na vida, a mulher que as pessoas vão olhar e falar: "Meu Deus do céu, depois que ela chegou na vida dele, a vida dele mudou. Olha o valor dela aí". Você consegue aqui, vem comigo, separar as gavetinhas do que é gosto dele, quero estar perto dele, para o que é eu vou ser uma mulher muito valorosa, muito importante para mim, e na vida dele se eu consertar ele? São coisas diferentes. A gente põe tudo num pacotinho do "eu amo esse cara", a gente acha tudo que é a mesma coisa, mas não é, entendeu? Tem as idealizações que a gente tem sobre esse cara, tem o potencial que a gente acha que esse cara tem, e tem o nosso desejo de salvar, o nosso desejo de mostrar o quanto a gente consegue ser incrível na vida dele, porque me falaram que esse é o papel da boa mulher, e caramba, eu sou uma mulher, né, eu sou boa, eu sou boa. E como eu sou boa, eu vou mostrar para o mundo como eu sou boa. Deixa eu te contar uma coisa, amor, você não é ONG não, sabe. Você não tem que recuperar ninguém. E sim, é normal você estar dividida, porque por mais que você tenha consciência de que você não merece migalhas, de que você merece muito mais, tem uma voz social que te diz que não são migalhas, que é persistência, que é cuidado, que você não pode desistir. Que a boa mulher, amor, a boa mulher consegue cuidar de qualquer relação. Você não está equilibrando vozes, suas somente dentro de você. Você está equilibrando os seus desejos com vozes sociais que te falam absurdos sobre você, sobre como você deveria se comportar, sobre o que você deveria querer. Não tem nada de novo em você achar, assim, que você é um centro de recuperação para esse cara. Tem nada de novo, porque a gente aprende a ser centro de recuperação para homem mesmo. A gente aprende a estar disponível para o cara. Pergunta aí para tuas amigas, reúne as amigas todas e pergunta como é que elas estão. As que estão namorando, estão com o marido, veja quantas têm a receita perfeita para salvar a vida do cara. Eu já falei com ele que se ele trabalhasse assim, se ele agisse assim, se ele fizesse isso. Agora vê quantos caras estão pensando em como é que resolve o problema dela. Eles estão nem pensando no problema dela. A não ser que ela venha trazer o problema para ele. Eles não entendem aquele problema como problema que é deles. Eles não gastam o tempo deles pensando no seu problema, entendeu? Eles não gastam o tempo de terapia deles falando do seu problema. Eles passam o tempo de terapia deles falando do problema deles, amor. Mas você gasta o seu tempo de terapia, se você faz, falando do problema do cara. Quantas vezes você gastou o seu tempo de terapia falando do problema dos outros? O problema dele, pensando em como é que resolve o problema dele. Porque te disseram que esse é o teu papel. Sabe? Não é algo que você consegue simplesmente não fazer. É algo que para você não fazer, você tem que ter intenção. Você tem que estar atenta. Você tem que perceber e falar: "Não, não vou deixar mais que isso seja o centro da minha vida. Não, esse é um problema que é dele, não é meu. Não, espera aí, tem uma linha aqui, tem um limite aqui, tem uma separação aqui. E esse problema é dele, não é problema meu. Essa bagagem é dele, não é bagagem minha". Quando o cara tá te pedindo ajuda, quando o cara tá aqui perto de você falando: me ajuda a pensar", já é difícil fazer exercício, é difícil fazer exercício. Mas quando o cara fala que não quer tua ajuda, amiga, devia ser um pouquinho mais fácil. Devia ser, mas a gente aprendeu que os coitadinhos, o menininho de 40 anos, eles não sabem o que eles querem não, é você que tem que saber o que ele quer de verdade, é você que sabe de verdade o que ele precisa, que é só depressão, é só a terapia. Ele é incrível. Poxa, ele é uma pessoa tão bacana. Se ele finalmente fizesse terapia, tomasse um remedinho, né, se ele ia deixar florescer esse homem do compromisso que ele é pra você. Agora o que que eu te pergunto, compromisso é importante pra você? Porque você me escreveu um e-mail enorme, e em momento nenhum você me falou: "Elisama, eu quero compromisso, é importante para mim compromisso". É importante pra mim ser a namorada dele, eu quero alguém que eu quero casar.
Eu quero alguém que eu quero morar junto, eu quero alguém que eu quero sonhar junto, eu quero alguém que eu quero construir uma vida. Você não me disse. Porque você tá tão preocupada no que ele quer, que você não tá conseguindo nomear o que você quer. E gente, assim, eu passei por isso, tá. Eu também já tive na pista, aceitando migalha de homem e me preocupando se eu falar isso e ele fugir, se eu falar que eu quero e ele se desinteressar, se eu falar que eu gostei e se eu mandar mensagem hoje e ele achar que eu tô arriada por ele, não posso. Eu nunca dei conta muito desse joguinho, eu odiava esse joguinho, odiava, odiava. Sim, acho que o que me encantou quando eu casei com o Isaac foi o fato de não precisar fazer joguinho. Adoro. Negócio de joguinho me dá uma impaciência, não quero fazer joguinho. Mas a gente estava ali, a gente aprende a estar o tempo inteiro não querendo afugentar esse homem, essa preciosidade da nossa vida. Mas que no final das contas, essa estatueta é puro latão, amor. É você que tá aqui botando tinta de ouro nele e achando que ele é muito mais valioso que ele é. É você que tá olhando pra isso pensando se ele se livrasse dessa característica, se ele fizesse assim, 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 ele seria outra pessoa. Pois é, você também, eu também. Se a gente fosse diferente, a gente seria outra pessoa. A questão é quem ele é. Quem ele é. Funciona? Quando a gente se apaixona, eu tinha me programado pra falar outra coisa, tá? Eu ia falar de quando a gente se apaixona, que a gente dá uma alucinada mesmo, que a gente olha pra pessoa e a gente preenche a pessoa com o que a gente espera dela. Normalmente a paixão nos coloca nesse lugar de olhar para o outro e falar: "Nossa, essa pessoa tem aquilo que eu espero". A nossa libido, a nossa energia, ela vai muito para o outro, quando a gente tá nesse começo de relacionamento, na paixão. É uma alucinação mesmo, tá todo mundo meio doido. Aí, depois que você convive, que essa fase alucinatória passa ainda bem, você pega a sua libido de volta. Você fala assim: "Então, né, amor, agora traz ela pra mim aqui, porque eu preciso viver, preciso conquistar coisas, eu preciso, né, seguir minha vida". E aí, quando você traz sua libido de volta, você começa a enxergar quem é essa pessoa também. Você fala: "Ó, então, sabe aquela característica que eu amava? Nossa, ele é tão paciente, ele é tão tranquilo", vira um lerdo, lento, não faz as coisas no ritmo que tinha que fazer, sabe? Sabe aquela característica de: "Nossa, ele é tão proativo", sabe? Ele é tão independente, vira um egoísta, não divide comigo o que ele precisa, entendeu? Isso muda, porque o que mudou não foi a pessoa. Lógico que a pessoa muda, porque ela também está alucinada com você e enfim, essa coisa toda. Mas aquela característica, ela provavelmente já estava ali, camuflada, mas já estava. Camuflada pela paixão da pessoa por você e camuflada principalmente pela sua paixão por ela. Depois que essa fase passa, aí a gente consegue encarar a pessoa e vai percebendo assim, então, mesmo que hoje eu ache que aquela calma é irritante, eu ainda quero ficar, ainda curto, ainda faz sentido, entendeu? Era isso que eu ia te dizer. Só que relendo o seu e-mail, o que me veio foi um acorda menina, porque ele já disse que ele não quer ficar com você. Ele já disse com todas as letras que o que ele tem pra te oferecer é muito pouco. Você não tem que salvá-lo de absolutamente nada. Você não tem que duvidar do que ele tá te dizendo. Você entende? Você não precisa duvidar do que ele tá te dizendo, você pode só acreditar no que ele tá te dizendo. Tenho só essas migalhinhas aqui, esses bagacinhos pra oferecer. Você aceita? Pode ser, gata, que você aceite os bagacinhos, as migalhinhas. Mas se você aceita as migalhinhas, é hora de pensar por que que eu tô aceitando as migalhinhas. E que importância que eu estou dando a essas migalhinhas. Porque é a gente que fantasia. A gente cria uma história que justifica todo o comportamento do outro. E às vezes o outro tem sim uma história que justifica aquele comportamento, todos temos. Todo comportamento nosso, ele tem uma raiz na nossa história. É verdade. Mas você não é o terapeuta dele, que inclusive não quer fazer terapia. Ele inclusive não quer fazer, ele não quer terapia. Você entendeu isso? Você não tem que ser terapeuta dele, porque ele nem quer terapia. Ele nem tem a intenção de fazer terapia. E aí é o lugar
que você dá uma chorada, gata. Elisama, eu tô chorando, eu tô dividida. Nenhuma decisão nossa, ela não vai trazer ambivalência. A ambivalência faz parte de quase todas as nossas decisões, quase 100% delas. A gente tá abrindo mão de algo, a gente tá querendo algo e abrindo mão de outra coisa, a gente tá nessa dança aqui com a vida. Tá tudo bem, essa ambivalência. Tá tudo bem você olhar pra tua história e falar: "Olha, nossa, eu queria uma coisa e não é desse jeito. Eu vou chorar, eu vou sofrer e vou falar: "Poxa, a gente podia tanto, a gente tinha um potencial tão grande junto. Que pena que ele não quer viver esse potencial e eu preciso assumir que o que eu quero é outra coisa". Então, o que eu te convido a você e a todas as mulheres que estão aí dando aos homens esse poder de botar o crachá de namorada, de tirar o crachá de namorada, de botar o crachá de ficante, tirar o crachá de ficante, de botar o crachá que ele quiser e tirar o crachá que ele quiser na hora que ele quiser, de se perguntar por quê você precisa ficar nesse lugar. Sim, a sociedade te colocou nesse lugar, mas você precisa ser uma menina obediente? Ficar sentadinha no lugar que a sociedade te colocou? Ou de vez em quando dá pra falar: "Não vou ficar aqui não". E a sociedade vai te empurrar de novo para o lugar várias vezes. E caraca, é cansativo. É cansativo levantar desse lugar e falar: "Eu não vou ficar aqui". É muito cansativo. Mas ficar no lugar também é cansativo. Você não tá feliz. Essa ansiedade de será que ele vai ligar? Será que ele vai perceber agora que ele vai precisar começar a terapia? Será? Ela não te faz bem, ela nunca vai te fazer bem. Nunca. Você não vai salvar ele, mas ele pode te adoecer. E o potencial dele te adoecer é muito maior, gata, do que o teu potencial pra salvar ele, tá bom? É isso, amor. Agora você tá com medo de mandar um e-mail pra mim. Agora a pessoa tá assim: "Elisama, não vou mandar e-mail não, que dessa vez você arrancou a orelha da moça". Desculpa, gente. Mas é que de vez em quando a gente precisa de uma corda menina, entendeu? Eu sou essa amiga que também te dá uma corda menina se eu achar que você precisa de uma corda menina, tá? Mas se você quiser receber o e-mail aí, aventurar. Elisama tá muito ariana no dia? Não sei. Mas se você quiser aventurar, você manda aí um e-mail, que quem sabe eu dou aqui meu pitaquinho na tua história, tá certo? Um beijo e até o próximo episódio.